Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje você vai conhecer um cara que quer transformar o tênis no novo futebol. Ele iniciou sua carreira com uma grave adversidade. Ele conseguiu seu primeiro emprego no segmento de telemarketing, mas tinha um problema. Ele era gago. Depois de superar esse problema, ele chegou ao cargo de executivo, mas deixou a estabilidade para se dedicar a um projeto ambicioso: transformar o esporte da sua paixão, o tênis, em uma modalidade mais acessível, especialmente para quem só quer se divertir e fazer uma atividade física. O nome dessa fera é Lucas André e daqui a pouquinho ele chega por aqui, fica ligado. A Associação de Comércio Exterior do Brasil prevê um crescimento de 5,7% nas exportações em 2025 com relação a 2024. De acordo com a estimativa da entidade, o total das vendas externas no próximo ano deve alcançar cerca de 359 bilhões de dólares. Nesse cenário, a Wise Empresas é exatamente o que essas companhias precisam. A conta PJ da Wise promete revolucionar a forma como empreendedores gerenciam suas finanças internacionais. A plataforma oferece funcionalidades exclusivas para empresas que lidam com transações globais, proporcionando maior controle, economia e eficiência. Além de permitir o recebimento de dinheiro em diversas moedas, evitando perdas com conversões automáticas, a solução também possibilita o envio de dinheiro internacional e oferece um cartão internacional de débito aceito em mais de 150 países e com taxas reduzidas e IOF de apenas 1,1%. Clique no link da descrição e mude já para Wise Empresas. Você quer alavancar seu patrimônio com segurança, transparência e a melhor assessoria? Conheça o Grupo RedeSul, referência em crédito imobiliário e consórcios. Com a Venco Credit e a RedeSul Consórcios, o Grupo RedeSul já gerou mais de 1,8 bilhão em vendas. Além disso, oferece crédito home equity, financiamento imobiliário e investimentos como o CIS-RG e o CIP-RP, que geram renda passiva, além de facilitar a aquisição do seu imóvel próprio com o CIP-IP. Diferente dos financiamentos tradicionais, os consórcios da RedeSul não cobram juros, apenas uma taxa de administração diluída, garantindo economia e planejamento financeiro eficiente. Com flexibilidade de pagamento, isenção de juros e uma ferramenta exclusiva de simulação e um método próprio acelerador de contemplação, o cliente planeja seu futuro com clareza e confiança. No Grupo RedeSul, todo o processo é personalizado, desde a escolha da melhor solução até a utilização do recurso. São 14 anos de mercado, sendo sinônimo de segurança, robustez e satisfação. Acesse RedeSul consórcios.com.br e descubra como alavancar seus investimentos com quem entende do assunto. Grupo RedeSul, seu futuro em boas mãos. Lucas André, fundador e CEO da Fast Tênis, uma academia que está inovando a forma de aprender tênis no Brasil, combinando diversão com flexibilidade. Ele também comanda a PlayFast, que é uma plataforma para agendamento de serviços e a iniciativa sem fins lucrativos Contra a Maré. Ele tem formação em administração e economia, tem MBA em gestão comercial pela FGV, mestrado em negócios pela Fundação Dom Cabral e está cursando o seu doutorado na mesma instituição. Lucas André, cara, que honra te receber por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Obrigado, a honra é minha, obrigado pela introdução, obrigado pelo convite, espero poder contribuir com a sua dose matinal de cafeína, como você disse mais cedo, né? É isso aí. Prazer estar aqui. Que bacana. Ô Lucas, eu comecei aqui contando, né, um pouquinho da tua história e é super curioso isso, né? Parece aquele filme, eu tô querendo lembrar, qual era o discurso do rei, como é que era, cara? Agora eu esqueci o nome do filme, que o cara tinha a gagueira, mas se tornou um grande orador. E eu queria que você comentasse, né, sobre esse começo, né, da sua carreira, você enfrentando um problema e mesmo assim superando essa adversidade. E aí eu queria que você extraísse, né, as lições de tudo isso para, enfim, para você se tornar o empreendedor que você se tornou hoje. Leandro, assim, vou tentar fazer uma longa história muito curta, mas respondendo, no início da minha carreira, eu sou nascido em Oliveira, Minas Gerais, é uma cidade próxima a Belo Horizonte, é um interior, e quando eu fiz 17 anos eu me mudei para Belo Horizonte para poder estudar e trabalhar. Na época não tinha universidade, mercado de trabalho muito restrito. E foi uma época, estou falando assim de 23 anos atrás, em que o mercado de televendas e call center era uma excelente opção de primeiro emprego, estava muito aquecido, ainda tinha aqueles grandes call centers, ainda tem, mas tem reduzido muito. E eu, na inocência, na verdade eu procurava emprego em todo lugar, passava em loja de entregar currículo, e na inocência fui fazer um processo seletivo na empresa de televendas. No primeiro processo seletivo, inclusive, eu fui reprovado. Falei com a
com a psicóloga, eu estava nervoso, pedi uma outra oportunidade, eu precisava demais daquele emprego, porque eu tinha um dinheiro que era a ajuda da minha avó e da minha mãe para poder pagar o meu aluguel numa república, e pronto. E minha comida, eu não tinha dinheiro para poder pagar um estudo, para poder fazer um cursinho, uma faculdade, né? E aí, essa psicóloga me deu uma segunda chance, depois de um mês eu voltei lá, e eu não sei porque cargas d'água, eu não gaguejei muito no dia do processo seletivo, eu acho que eu fiquei mais à vontade, que geralmente quando eu ficava nervoso eu gaguejava muito. Mas eu dei umas gaguejadas e eu acho que ele entendeu que eu estava nervoso. Bem, assim foi feito, fiz o treinamento, no treinamento também gaguejava um pouco, mas na hora que eu comecei a atender os primeiros telefones, e aí eu ficava mais nervoso, e aí eu travava do ponto de vista do cliente, ficar falando, quando a gente coloca no mudo, o cliente acha que a gente não está ouvindo, a gente escuta tudo que ele está falando. E ele falava, o cara é gago, aí quando ele mais falava, eu começava a rir, eu ficava mais nervoso do outro lado e por aí vai indo, né? As pessoas que sentavam do meu lado ficavam criticando, é, entre coisas desse tipo. Mas eu, assim, eu até hoje, crítica para mim, Leandro, crítica para mim é combustível. Crítica para mim é combustível. Eu não ficava nunca pensando, eu nunca pensei que eu não ia conseguir. Eu sempre pensava como que eu vou fazer para conseguir, para vencer o desafio. Era um desafio. Então eu poderia muito bem ter falado, eu sou gago, não posso trabalhar no televendas. Mas não, eu pensava assim, como que eu vou trabalhar no televendas sendo gago? Esse era o meu mindset, né? E aí acabou, eu lembro que acabou o primeiro mês, na nossa equipe tinha 17 pessoas, no andar tinha 500. Mas na equipe da supervisora, ela chamou as pessoas para dar premiações, primeiro lugar de vendas, segundo lugar de vendas, terceiro lugar de vendas. E naquele momento, eu não tinha acesso ao resultado dos outros, mas dado o esforço que eu aplicava, eu achei até que eu estava bem posicionado. Chamou o primeiro, o segundo, o terceiro, e nada de me chamar. Eu fiquei em 16º de 17, porque o 17º, ele é uma pessoa que nem ia trabalhar. A gente chamava de absenteísta, né? Ele não ia, não aparecia na empresa. Ou seja, fiquei em último, eu só perdi para quem não ia, porque como é que eu ia fazer menos que quem nem ia trabalhar? E aí, Leandro, eu lembro direitinho, esse dia como se fosse ontem, eu peguei um ônibus, lembro até a cor do ônibus, era um ônibus amarelo, para poder ir para casa. E nessa época eu lembrei de algumas pessoas me criticando. Falo quando eu mudei para Belo Horizonte, algumas pessoas dizendo que eu não sabia fazer nada e o que eu ia fazer em Belo Horizonte. Do ponto de vista de hard skill, eu realmente não tinha nunca trabalhado, não sabia fazer nada. Mas nesse momento eu duvidei, falei, será que esse é o caminho certo? Né? Voltei triste para casa. Mas uma noite bem dormida faz muito bem. No outro dia eu acordei, eu lembrei de uma das pessoas que mais me apoiaram e apostaram na minha vida, que foi minha avó. Que assumiu uma figura paterna na minha vida quando meu pai faleceu, eu era criança. A minha avó sempre teve esse foi meu anjo da guarda. E ela falou comigo uma vez assim, falou, Luquinha, aqui em Oliveira tem um cantor que ele é muito gago, e quando ele canta ele não gagueja. Ela me falava isso para ver se eu fazia uma aula de violão ou alguma coisa dessa natureza para melhorar a minha dicção. Aí eu lembrei disso. Cheguei no outro dia no Televendas, Leandro, eu lembro como se fosse hoje. Todo mundo via que eu era muito esforçado, né? Acharam que eu ia chegar desanimado, ficaram até com um pouco de dó de mim na época. Quando eu cheguei cheio de energia, estufei o peito, falei, agora é um novo dia. E eu já sei a solução. Quando tocou o primeiro telefone que eu atendi, eu falei com voz cantada. Eu falei, linha Telemar 31, Lucas, bom dia. E aí pronto, não gaguejei mais. Porque o negócio do gago é o seguinte, você pensa, o software é mais rápido do que o hardware. Aí bug. Aí dá bug. Então, quando eu alinhei, eu reduzi um pouco meu raciocínio, que eu tinha que pensar em mudar o tom de voz. Ô, Leandro, eu virei uma máquina de vender. Nesse primeiro mês eu fiquei entre os três, dos 500, da equipe eu fiquei em primeiro, dos 500 do andar eu fiquei entre os três primeiros, e aí eu fui primeiro, segundo, terceiro, dos 500, eu já não disputava mais com aqueles 16, eu disputava com os 500, que era turno manhã e turno tarde. Eu lembro que eu não bebia água. Eu não estou aconselhando as pessoas a fazer isso, não. Eu não bebia água, porque se eu bebesse água, eu poderia ir ao banheiro e eu poderia perder a oportunidade de uma venda. Ali eu gostei tanto, uma obstinação tão absurda, que eu acho que eu tô nesse ritmo até hoje. Eu não tô acelerado até hoje. Não parou mais. Viu?
Cara, que bacana. Eu fico Amanhã foi a transformação. Que legal, cara. Eu fico impressionado com essas histórias, porque eu sou de uma linha filosófica muito ligada ao estoicismo, né? E o estoicismo encara sempre as adversidades, os desafios que a gente enfrenta na vida como uma oportunidade para a gente desenvolver as nossas forças, enfim. E assim, eu diria até que isso foi fundamental, o fato de você ter essa gagueira foi fundamental para você desenvolver um espírito muito mais aguerrido, uma obstinação muito maior para superar, né, esse problema e que acabou, né, te transformando numa máquina aí de vendas. Gostei. Muito bem. Ô Lucas, e conta pra gente aqui, aí como é que foi a tua ascensão depois disso, né? Aí você já migrou aqui para, enfim, para assumir ali alguma posição dentro da mesma empresa, como é que foi? Isso aqui que eu não entendi, que eu contei um pouquinho aqui da tua história. É o seguinte, a empresa que eu trabalhava, ela era a Contex, que era do grupo da Oi. Hoje a Contex mudou de nome, acho que é Leak. E aí teve um processo seletivo para trabalhar na Oi, na área de administração de vendas. E era uma posição terceirizada. Aí eu fiz esse processo seletivo com 6 meses que eu estava na posição de televendas. Na verdade, eu nem sabia o que era para fazer, eu sabia que era para ser promovido. Vai trabalhar na Oi, numa área administrativa. Era em torno de 160 pessoas e eu fui aprovado. Aí fui trabalhar na Oi, na parte de administração de vendas, em que a gente fazia apuração de reclamação e sugestões de agentes autorizados que são lojistas da Oi. E ali, eu lembro até hoje, essa área trabalhava com backlog. Então, tinha ali um atraso muito grande das tratativas. Era uma área de suporte e eu ficava trabalhando igual um doido. Todo mundo era contratado, eu era o único terceirizado. Mais uma vez, eu chegava mais cedo, saía mais tarde, produzia 3, 4 vezes do que meus pares, ao ponto que chegou uma hora que eu estava tão incomodado com aquele backlog, eu já tinha uns 6, 7 meses que eu estava lá, que eu virei umas 2 noites trabalhando, à madrugada, para liberar aquele negócio. Depois que eu terminei isso, acabou o backlog, a equipe me chamou, equipe não, 2 pessoas da equipe me chamaram numa salinha e falou assim: Lucas, o que é isso? Para que esse desespero? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Se você der esse ritmo, a gente vai ter que trabalhar nesse ritmo também. A gente tá aqui tranquilo. Mas eu tava construindo a minha carreira. Eu não queria ficar tranquilo no ritmo de aposentar lá. Eu falei: sinto muito, mas eu tô sendo pago para poder resolver isso aí. Então, se não tem serviço para poder resolver backlog, vamos trabalhar na qualidade. Vamos trabalhar no preventivo. A coisa para fazer tem uma empresa desse tamanho. E aí, eu tava ali no mesmo ritmo que eu saí do Televendas, né? Obstinado. E aí a Claro chegou em Minas Gerais. E quando a Claro chegou em Minas Gerais, aí eu fui convidado para ser o líder daquela área que eu era terceirizado na Oi, na Claro. A primeira equipe que a Claro contratou em Minas Gerais, eu fui o primeiro contratado dessa área para estruturar a área que eu era terceirizado na Oi dentro da Claro. Então, aí foi o primeiro passo corporativo. Aí eu cheguei na Claro, eu era de uma posição do administrativo de vendas, já tinha uma posição de liderança, já dava treinamento para gente autorizado para logística da Claro, já conversava com o diretor, com o coordenador, e dali começou a vir essa vida executiva. Mas a grande verdade é que eu sempre tive vontade de trabalhar na parte de liderança. Eu sempre lia você SA, exame, e eu via aqueles conceitos de líder, o monge executivo. Eu olhava e falava: poxa, eu quero aplicar esses conceitos, sabe? Eu adoro isso, até hoje eu adoro estudar sobre liderança, sobre comportamento. Se você quiser que eu interrompa, você me fala, tá? Porque eu vou empolgando aqui. Não, vai fundo aí, cara, tô curtindo aqui. E daí eu lembro que eu tava nesse ritmo, e um dia eu estava trabalhando na parte de fazer plano de negócio para novas lojas. Então toda loja da Claro chegava em Minas Gerais, precisava fazer um business plan, eu era o responsável por fazer esse business plan. Eu sempre fui muito bom com número, com matemática, com essa parte de exatas também. Mas eu ficava incomodado quando as lojas estavam indo mal e eu conseguia ver certas soluções. Então eu lembro que tinha uma grande loja em Belo Horizonte que estava numa posição do ranking muito ruim e a gerente da loja pediu para eu fazer uma consultoria com o gerente da loja, lá mostrar alguns números, mostrar alguns possíveis caminhos.
Eu virei para ela e falei assim: deixa eu assumir essa loja, deixa eu assumir essa loja, deixa eu assumir a gestão da loja. Eu não quero dar consultoria, eu quero resolver o problema dessa loja. Essa loja saiu de penúltimo lugar em Minas Gerais, para primeiro lugar de Minas Gerais, menos de um ano. Deu uns 10 meses mais ou menos, porque o negócio era mais. Não era eu sozinho mais, né? Não bastava eu tomar água para poder vender. Eu tinha que fazer uma mudança estrutural na loja, né? Então eu tive que capacitar as pessoas, tive que trocar algumas pessoas, tive que contratar outras pessoas, tive que mudar o mindset algumas filosofias que de repente não estavam sendo tão produtivas. Mas, cara, era tão gostoso a gente chegar junto, fazer reunião diária de vendas, quais são os objetivos, fazer treinamento. Eu lembro que eu vi que a pessoa estava desmotivada, eu chamava, mostrava aquele vídeo do Daniel Godry, bola cheia e bola murcha. Ah, eu A pessoa lembro. fala assim: você é um bola. Esse vídeo, pra mim, eu assisti ele tanto que eu sou capaz, acho que até hoje, que eu passava muito. Fala, cara, você é um bola cheia. Você é um bola cheia, e eu tô junto com você, sabe? Aí foi maravilhoso. E estava lá voando na Claro, sim, fazendo um excelente trabalho. Na época eu já estava com 3 lojas, liderando 3 lojas. E aí recebi uma ligação de um empresário que estava abrindo uma rede de lojas de telecom. Ele tinha um pequeno call center, acho que umas 6, 7, 8 posições de call center, e queria investir em rede de lojas da Claro e da Embratel. Ele ficou sabendo de mim através de um executivo e me ligou e falou: Lucas, quero conversar com você. Me chamou lá, era um porãozinho, uma salinha pequena, estava começando a empresa. Falou assim: vem, vamos construir junto? Eu falei: vou. Pedi demissão da Claro para trabalhar numa empresa que tinha 10, 15 funcionários, estava começando num porãozinho lá no centro de Belo Horizonte. E o pessoal da Claro não acreditou, achou que eu estava fazendo a maior besteira da minha vida. Eu até lembro que a gente estava numa festa de despedida que fizeram para mim e perguntaram assim, eu lembro, a pessoa não estava vendo que eu estava, não estava vendo que eu estava ouvindo, não. Falei assim: e o Lucas, vai para onde? Aí você vai ser gerente de uma lojinha lá no centro. Aí, pô, gerente de uma lojinha lá no centro? Que coisa esquisita, né? Mas por quê? Na época era uma lojinha. E aí a gente começou a crescer, eu ficava. E essa lojinha era próxima ao escritório da Claro. Então, por muitas vezes, eu estava panfletando na rua junto com os vendedores e passava gente da Claro e falava assim: o Lucas está panfletando. Tipo assim, que downgrade que esse cara teve, né? Ele não era lá o cara que estava. Ele não era lá o cara que estava crescendo, agora está panfletando aqui na rua. Por quê? Porque a minha profissão é vendedor. Vendedor barra empreendedor. Você não pode ter vergonha de vender. Você não pode ter vergonha de ir para a rua. Quando vocês verem minha rede social, eu fico falando de franquia, fico falando de Playfest, o que eu estou fazendo? Eu estou vendendo. Se você não vende a sua empresa, quem vai vender? Então eu ia panfletar na rua, no sinal, ia abordar, vem aqui, deixa eu te mostrar um plano de que operador que seu celular é. Ou seja, fica lá com o popozão no ar-condicionado, esperando as coisas se resolver, fazendo um monte de PDCA para ver se fazendo PowerPoint para ver se as coisas vão fluir. Não vão fluir. Bem, acabou que a gente desistiu de montar a loja, porque a parte de televendas estava indo muito bem, e eu voltei para televendas. Olha Nessa só. empresa, vamos construir um televendas. E aí eu voltei para televendas lá e lembrei dos conceitos lá de trás. Aí foi uma história muito massa, porque eu contratava as pessoas e falava: olha, eu comecei minha vida no televendas. Hoje eu sou o gestor das televendas, mas eu comecei aqui minha primeira carreira. E foi muito massa, porque nessa empresa eu fiquei 10 anos, me tornei sócio, me tornei diretor de operações. Quando eu saí, que fazem 3 anos, a empresa tinha mais de 600 funcionários. Olha só, cara, que A gente impressionante. foi. Aí, então quer dizer que a lojinha do A, centro cresceu, né, cara? a loja do centro. A loja do centro hoje é uma mega empresa. Eu já saí faz 3 anos, a empresa continua crescendo, continua prosperando. Meus sócios estão lá, a empresa está crescendo e está de vento em popa, aquela lojinha lá no centro que as pessoas desenhavam. Cara, Porque muitas vezes as fantástico, cara. pessoas desdenham o que elas veem para elas, e o que elas veem, né? Porque não pode ver o futuro, tá tudo certo, sabe? Olhando, por muitas vezes eu pensei que as pessoas nos julgavam, ou julgavam os nossos sonhos, nos minorizando, ou nos diminuindo. Mas hoje eu penso diferente.
Hoje eu acho que as pessoas nos julgam pelo potencial delas. Com certeza. Então, antigamente eu ficava bravo, hoje eu entendo. A pessoa ela te julga. Minha mãe falava: quando tem um dedo apontado para a pessoa, tem três apontados para você. Verdade. Ou seja, a pessoa te julga por ela. Então, se ela não conseguiria fazer, ela acha que você não vai conseguir fazer. E tá tudo bem. A única pessoa que não pode achar isso é você. Como garantir transparência e menos fraudes nas viagens corporativas? Problemas nas viagens corporativas podem gerar custos ocultos e dores de cabeça. Reservas erradas, falta de controle sobre reembolso e inconsistência nos relatórios são problemas comuns enfrentados por empresas que não possuem uma agência. Sem um processo automatizado, gastos podem sair do controle e comprometer o planejamento financeiro. A solução? Transparência total e controle em tempo real. Com a plataforma OnFly, as empresas podem centralizar todas as etapas das viagens corporativas, desde a reserva até a prestação de contas, de forma simples e eficiente. A automatização das despesas evita erros e elimina burocracia, permitindo que os colaboradores façam suas prestações de contas de forma rápida, sem perder tempo com processos manuais. Isso resulta em mais eficiência e menos custos operacionais. Além disso, a OnFly oferece um cartão corporativo pré-pago, que possibilita o acompanhamento de gastos em tempo real, trazendo mais segurança e controle financeiro para a empresa. Quer saber mais sobre tudo que a OnFly pode fazer pela sua empresa? Clique no link da descrição e descubra um novo jeito de organizar as viagens corporativas. Eu ia te perguntar isso, você falou, né, que as pessoas enxergam aquilo, né, através das suas lentes, né, de como elas enxergam o mundo. Mas você enxergava que isso ia... Porque isso é uma característica fundamental para todo e qualquer empreendedor, né? Você visualizar alguma coisa, você ter uma visão. O que você visualizava quando você topou, né, assumir lá esse desafio na lojinha do centro? Na época, eu não era o empreendedor, né? Eu era o funcionário do empreendedor. Eu fui virar sócio dele depois. Perfeito. Na época eu acreditava nele, eu tinha uma única certeza. Eu nunca tenho certeza que vai dar certo nada. Eu só tenho uma única certeza, que eu faria o meu melhor. Essa é a certeza eu sempre tenho. Agora, a certeza que vai dar certo eu não tinha. Mas eu curtia a jornada, sabe? Então, assim, foi muito aprendizado, porque foi um momento da minha vida que eu aprendi a construir as coisas, né? Então, você não está numa multinacional com tudo pronto, com todo o processo, faz aqui. A gente foi construindo junto, a gente foi errando junto. Então, isso foi a minha primeira escola empreendedora, porque ele estava criando um negócio quase que do zero. Eu cheguei, a empresa tinha 1 ano. Hoje a empresa deve ter 12 anos, 13 anos, né? Mas aí o que aconteceu? Fiquei lá muito tempo. Uhum. Fiquei lá muito tempo, a empresa cresceu, passou por uma fusão com outra empresa e tal, tá de vento e pouco ainda. Mas aí eu estava lá no Televendas como diretor de operações, e aí eu comecei a jogar tênis. Fui procurar no tênis um esporte para poder, né, desestressar e fazer uma atividade física que não fosse chata. Por exemplo, eu acho malhar chato. Eu malho até hoje, mas é porque eu sei que é bom para a saúde, mas é chato. Eu malho na disciplina. Mas falar que eu acordo feliz, estourando foguete que vou malhar, eu só estouro feliz. Acordo estourando foguete o dia que eu vou jogar tênis. Aí eu vou lá, hoje é dia do tênis. Hoje é dia da malhação, beleza, estou feliz, vou ficar triste, mas vou, porque eu sei que eu estou cuidando da minha saúde. O tênis, você cuida da saúde e diverte ao mesmo tempo. Para mim é a fórmula mágica. E eu comecei a jogar tênis e poxa, isso aqui é bom demais. Jogar tênis é uma delícia. Só que tem um problema nesse esporte, a meu ver. Você tem em Belo Horizonte grandes clubes que você não tem acesso, tem que pagar uma fortuna para poder ser sócio, tem que pagar mais um condomínio alto, tem que pagar uma aula de tênis lá dentro. E do outro lado você tem o quê? As academias mais amadoras, que com muita admiração, vários professores com a veia mais empreendedora montaram, mas não é um lugar profissional. É um lugar mais amador. E aí eu fiquei pensando naquele negócio, falei, acho que vou montar uma academia que ela vai ser empresa de verdade. Ela não vai ser nem esses grandes clubes e nem a parte amadora, vai ser uma empresa, vai ter branding, vai ter o funcionário, o professor, ele vai ser funcionário. O que é um funcionário? O funcionário tem carteira assinada, tem contrato de trabalho, tem plano de saúde, tem vale transporte, tem vale alimentação, tem SPC, é um funcionário, tem escala de trabalho. E eu vou ver se esse negócio vai dar certo.
E aí, assim foi. Eu estava como executivo ainda, fiz um plano de negócio. Tudo que eu faço até hoje, eu gosto de fazer conta. Fiz o plano de negócio, esse negócio para de pé. Quando eu terminei de fazer o plano de negócio, eu chamei o Felipe, que o Felipe trabalhou comigo. O Felipe é meu sócio até hoje, o Felipe trabalhou comigo na empresa de televendas. Eu chamei o Felipe e falei: Felipe, estou com uma ideia. É essa. É a ideia de fazer o tênis, fazer um negócio diferente. Pode dar certo ou pode dar errado. Mas eu preciso de alguém para operar. Ir lá e abrir a quadra e tocar o negócio e eu vou ficar dando suporte junto. Vambora? Falei: vambora. Abri a primeira quadra, não tinha nem professor. E aí o que nós vamos fazer? Reclamar do professor? É aquele negócio que você falou. Vamos fazer do limão a limonada. Era em abril, há 7 anos atrás. Nós vamos lançar uma campanha chamada Abril Free. Como é que era o Abril Free? As pessoas podiam jogar tênis de graça na nossa quadra. Porque a gente era uma forma de divulgar e de ter tempo para arrumar o professor. Então, nós temos Abril Free. Fazer o Maio Free, acho que não vai rolar, mas o Abril Free vai rolar. Nesse tempo, a gente conheceu o Fabrício. O Patrick, que foi o nosso primeiro professor. O Patrick estava dando aula no Juiz de Fora, mudou para cá, foi morar de favor com uma tia e virou nosso primeiro professor. E o Patrick hoje é nosso sócio, e ele é líder dos professores da rede. Cara, que bacana. Ele é o responsável pela capacitação e pela metodologia de todos os professores da rede de Fast Tennis, que já são mais de 50. O Patrick morava de favor aqui, veio ganhando o mínimo que ele conseguia pagar para ele, e depois de um ano que ele era nosso professor, ele virou nosso sócio. Mas no final das contas, ele fundou a empresa junto com a gente, né? Acho que nós três, cada um com a sua importância, fundamos a empresa juntos, né? Assim, eu tive a ideia, a visão, o Felipe foi lá, teve a execução, e o Patrick, junto com o Felipe, depois de um mês, assumiu a metodologia, a parte de aulas, e trabalhava 14 horas, 15 horas por dia direto até a gente ajeitar as coisas, né? E até hoje a gente tem uma gratidão muito grande um pelo outro. Mas aí, Leandro, era uma quadra. Uma quadra, ok, tá rodando, beleza. Mas vamos fazer a segunda e vamos ver se vai dar certo? Porque uma quadra com o Felipe e o Patrick lá, ok, tá funcionando, o Felipe super ponta firme, o Patrick super ponta firme, mas se tiver uma segunda quadra com outros funcionários, será que isso vai replicar? Fizemos a segunda quadra bombou. Falei: opa, peraí, o negócio é bom, a gente tá indo bem, e eu comecei a pensar, se acho que eu vou começar a gastar mais energia nessa empresa. Só que eu tinha uma vida executiva, uma vida louca, vida de executivo era uma loucura. E aí aconteceram algumas coisas que me fizeram fazer um dos maiores movimentos que eu fiz na minha vida. Primeira coisa, eu fui ter uma aula num sábado de manhã. Esse dia foi um dia assim, foi um dia que quase tudo mudou. Estava fazendo aula de manhã no tênis, aula de tênis sábado de manhã, na Fast Tennis. E o professor, tinha eu mais três clientes. O professor viu que tinha um dos clientes meio devagar, meio sem vontade de cantar uma bela canção, parou a aula e deu um esporro nesse cliente. Falou: pô, se você não tiver com vontade de fazer aula, ele não ter vindo. Aqui na minha quadra, tem que mexer as pernas. Então, o clima ficou esquisito. O cliente pediu desculpa, fez a aula, seguiu a aula. No final da aula, agradeceu e saiu feliz. Aquele sábado, para mim, o mundo tinha caído, né? Como é que a gente faz um negócio desse com o cliente? A gente tem que dar uma atenção do cliente, não é assim que funciona. O cliente é o maior patrimônio da empresa e por aí vai indo. Só que no domingo de manhã, veio uma luz. Falou assim: Lucas, esse é o melhor produto do mundo. Melhor produto do mundo. Olha só, você humilha o cliente na frente de todo mundo, chama de preguiçoso, fala que não tiver que ser feito, não era para ter ido. O cliente, no final das contas, paga, sai feliz e volta. Mas que produto é esse? Faz isso numa loja de roupa para você ver.
Ah, meu amigo, aquilo me deu uma energia. Olha Falei, só, cara. nossa. Eu falei, se eu puder, falei, vou colocar toda a minha energia nesse produto. Falei, eu vou parar, vou largar televendas, vou largar. Na época eu vendia um produto de varejo, matar o leão por dia. Eu vou largar isso tudo, vou botar toda a minha energia nesse produto. Não tem como dar errado. E aí, junto com isso, eu já tinha tido o meu primeiro filho, que tinha quase 1 ano de idade. Estava começando a fazer o mestrado na Fundação Dom Cabral e a parte de estudo, ela mexe, ela faz muita, mexe muito com a gente, nos força a fazer muita reflexão, né? E aí cheguei para minha esposa e falei, olha, tomei uma decisão. Eu tinha 30 e poucos anos, já era diretor, sócio, executivo, estava super bem, podia ter ficado quieto lá. Falei, eu vou sair da empresa e vou focar na Fast Tennis. Eu, não precisa, você toca junto e por aí vai indo, as coisas seguras, né? E quando óbvio que ela me apoiou, e aí quando eu fui, conversei com meus sócios na época e falei, olha, eu vou sair por conta desse contexto e tal. Se era no meio do ano, falei, fica até 6 meses, então sai agora, não. Falei, mas vamos sair até, vamos programar aqui, fazer uma substituição para eu sair em dezembro, e assim foi feito. Acontece, e eu postei ontem no meu LinkedIn, eu vou te mandar esse post no seu Instagram, uma matéria que saiu numa mídia aqui de Minas, com a nossa projeção de crescimento e de faturamento dos últimos anos e os próximos 3 anos. Cara, que legal. E eu comecei o post falando assim: você vai pedir demissão para cuidar de uma quadra de tênis? Porque nesse momento, parecido com aquele que foi trabalhar na lojinha, as pessoas achavam que eu estava abandonando a vida executiva para ficar jogando tênis, para cuidar de uma quadra de tênis. Na verdade, tinha duas. Vai ser. Muitas vezes eu fui ridicularizado. Vai ser CEO de uma quadra de tênis. Tipo assim, hoje em dia todo mundo é CEO de qualquer coisa, né? LinkedIn aceita tudo. Eu falei, tudo bem, já vi esse filme. Já vi o filme de quando eu fui de Oliveira para Belo Horizonte, eu não sabia fazer nada, já vi esse filme. Já vi esse filme de quando eu pedi demissão da Clara para trabalhar numa lojinha do centro e fui ridicularizado, já vi esse filme. Tá tudo certo. Eu tinha visão, e mais do que visão, uma obstinação pela execução. Porque a visão, você fica ali, né? Tendo visão. Depois da visão, você tem que executar, né? E aí, eu fui com toda a minha energia. Falei, eu lembro, onde é que eu vou? Eu gosto de andar com flip chart. Eu gosto de ficar escrevendo as coisas e tal, sabe? Legal. Aí eu cheguei no escritório que a gente tinha, no fundo de uma quadra. Já cheguei com o flip chart. A primeira coisa que comprei, passei na papelaria, comprei o flip chart. Cheguei de manhã, saí da empresa num dia, no outro dia eu já estava no escritório, que era do tamanho dessa sala de reunião aqui, no fundo de uma quadra que a gente tem em Belo Horizonte. E era o escritório estava todo detonado, era um antigo estoque e tal. Cheguei para o Patrick e o Felipe, coloquei esses dados. Agora vamos começar a escrever nosso propósito, vamos escrever nossa visão, nossos valores. Porque agora, meus amigos, isso aqui vai virar uma empresa de verdade. Eu estou com toda a energia do mundo. Escrevemos propósito. Fazer a diferença na vida das pessoas, levando a elas mais saúde e diversão através do tênis. Foi nós definimos isso lá atrás. Que a gente não ia vender tênis. A gente ia vender saúde e diversão através do tênis. O produto tênis, Leandro, é ruim. Se fosse bom, já tinha escalado. O produto tênis é difícil, é caro, você tem que ser bom, você tem que esperar todo dia, você tem que ser campeão. É inacessível, é só para rico. E que tal se a gente colocar o tênis de uma forma mais suave, mais leve? Que tal se não tiver torneio, se não precisar ser ranqueado? Então a gente definiu esse propósito. A gente não vende tênis, a gente vende saúde e diversão, e tênis por acaso é um meio, até porque eu não sou tenista, nem meu sócio são tenistas. Essa é do Patrick, que começou a vida, que ele é professor de tênis, né? E a missão. Quando nós escrevemos a missão, a visão, perdão, nós escrevemos num flip chart. Ser a maior rede de academia de tênis do mundo. Cara, que Para fantástico. isso, até 2028, nós vamos ter 300 unidades, mais de 50 mil clientes e gerar mais de 5 mil empregos. Agora, como é que a gente vai fazer? A gente não sabia. A gente só sabia que estava lá no papel escrito, né? Eu devia ter, esse flip chart não tem, mas eu devia ter guardado esse flip chart. E escrevemos a base dos valores. A base dos valores. Gente. Nós somos uma empresa de gente.
não somos uma empresa de processo, apesar de ser um processo, processo que serve às pessoas, não pessoas que servem o processo. O cliente sempre maior do que o processo, as pessoas sempre maiores que o processo. O processo é para servir as pessoas, não o contrário. Então a gente definiu isso lá atrás. Isso é importante até para os nossos ouvintes e para a galera que está nos assistindo, isso que você acabou de falar. Porque muita gente acaba se apaixonando pelo processo e esquece que o processo é o meio, ele não é o fim, né? Leandro, perfeito. Então, se eu puder dar um recado para os nossos ouvintes, o processo que serve as pessoas. Pessoas que vão executar o processo a favor delas, não o contrário. O processo é para servir o cliente, não é o cliente que tem que servir o processo. Então pensem nisso. As pessoas são sempre maiores do que o processo. Tá? Não tem certo, não tem errado, essa é a minha visão. Mas semana passada mesmo eu mandei uma mensagem para uma clínica e eles responderam assim: o meu horário de funcionamento é tal, 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 e embaixo, negrito, caixa alta, favor não enviar áudio. Meu amigo, o cliente envia o que ele quiser. Ele envia sinal de fumaça, ele envia bilhete, ele posta no Instagram. Como é que a empresa está definindo para o cliente? Como é que ele quer comunicar? Aqui na Fast Tennis, por exemplo, quando a gente aborda o cliente, a primeira pergunta que a gente faz é: o senhor, a senhora, quer conversar por escrito, quer que eu te ligue ou quer conversar por áudio? O cliente que resolve. O cliente que manda, gente. O cliente que manda. Bom, posso mostrar um negócio pra vocês rapidinho? Claro. Posso andar pelo escritório de jogo rápido? Claro. Galera, você que está só escutando este Café com ADM, já acessa o nosso YouTube para você ver as imagens aqui que estão rolando, que o Lucas está mostrando agora aqui a empresa por dentro. Então, acessa aí o youtube.com/administradores e já segue lá o nosso canal para você ver, né, o que rola também aqui no Café com ADM em vídeo. Aqui, essa aqui é a entrada da empresa. Olha o que está escrito aqui. Olha aí, galera. Olha aí. Se você é obstinado pela experiência do cliente, seja bem-vindo. Pode passar tranquilo. Se você é obstinado pela experiência do cliente, seja bem-vindo. Se não, meu amigo, aqui não é lugar, ué. Tá tudo certo. Você quer trabalhar em empresa que eu foco no processo? Tudo bem. Agora, por exemplo, se você é um médico cirurgião, não dá para você focar no cliente, focar no processo, né? Porque o cliente não sabe nada. Ele não é médico, ele quer sobreviver, né? Então depende, vai de segmento para segmento. Se você é um piloto de avião, o cliente quer passar ali embaixo para ver uma cachoeira. Não é isso. Então, nós estamos falando de uma empresa, né? Só para a gente não levar tudo a ferro e fogo, nós estamos falando de uma empresa de serviço, de experiência do cliente. Então a gente tem essa cultura. Somos obstinados pela experiência do cliente. E aí, então a gente escreveu isso lá atrás. E como é que foi a expansão, Lucas, né? Como é que, então, vocês começaram a tocar 2 quadras próprias, né? E aí, como é que veio a terceira, a quarta, a quinta, enfim? Bem, minha primeira missão nos primeiros 6 meses, aguardando o processo a devida atenção, porque o processo ele existe, ele é fundamental para a escalada e para o crescimento de qualquer empresa. Porque só a gente desgovernada também não resolve nada, tá? Eu fiquei os primeiros 6 meses desenhando processos focados no cliente. Então, eu via que várias decisões eram tomadas de maneiras diferentes, a depender de quem era o tomador de decisão, a depender do dia da semana, a depender de quem estava pedindo, a depender do humor. Então, eu fiquei 6 meses desenhando processo. Quando eu fiquei 6 meses desenhando um book de processo, e procedimento operacional, processo, política de remuneração, política de atendimento ao cliente, por aí vai indo, falei, esse negócio está pronto para escalar. Já está meio que 90% definido. A gente já tinha aberto uma terceira própria. A gente tinha 3 quadras próprias, mas escalar com capital próprio ia ser muito demorado. Então eu conheci o Luciene Hilton, que é sócio da 300 Franchise. A 300 Franchise é uma das maiores aceleradoras de franquia do Brasil, se não a maior. E fui fazer uma consultoria. Nós compramos uma consultoria. Falei, olha, quero transformar a minha empresa numa franqueadora. Não existe franqueadora de tênis no Brasil escalada. Tem algumas, mas não conseguiram escalar muito. Mas eu preciso, vocês que entendem disso, tem mais de 10 mil franquias vendidas no Brasil, olha para o meu negócio aqui e vê se faz sentido, né? E aí chamando a atenção para uma habilidade que é humildade. A gente não sabe tudo, a gente tem que procurar as pessoas que sabem mais do que a gente. A pessoa está vivendo de franquia, vai lá, eu conheci de televendas, né? E de cliente.
Então, compramos uma consultoria deles, fizeram uma avaliação, ajudaram a definir o processo da franqueadora, a definir o contrato de franqueadora, a parte jurídica, a parte administrativa. Falou: ó, o negócio é legal mesmo. Tanto é que eu quero ser seu sócio. E eles viraram nosso sócio. Agora, posso contar um segredo aqui? Claro, manda. Vou contar um segredo, depois eu vou mandar esse segredo aqui para o sócio da 300. Quando nós compramos a consultoria deles, a gente já queria que eles fossem nossos sócios. Eles não sabem disso ainda. Porque era consultoria. Eles não sabem disso, nunca falei. Olha, pode ser que eles saibam. Vamos mandar o podcast para eles aqui, ó, o Furo do Café com a DM. Vou mandar. Vou mandar Furo do Café com a DM. Luciene Hilton, Vinícius Barreto, Leandro Castelo e Leonardo Castelo. Quando nós compramos a consultoria de vocês para fazer a formatação da 300, a nossa ideia era comprar a consultoria, mas já para ter sócio. Então, cá entre nós aqui, durante a consultoria, eu vendia festinhas para vocês o tempo inteiro. Mas o produto é bom, tá vendo? Tá todo mundo feliz. Muito bom. Olha o furo aí, galera. Então, olha o furo aí. Mas foi de boa fé e eu recomendo, indico a 300 para todo mundo que queira entrar no mundo do franchise, porque atalha muito o caminho. Atalha muito o caminho. Você não vai errar coisas que eles erraram. Então, facilita bem. E aí a gente passou por um momento de formatação, depois um momento de pré-aceleração, em que a gente testou, a gente fez no primeiro ano 10, 12 vendas de franquias para a gente errar com poucos franqueados, porque você prepara tudo, nasce o primeiro e começa a ter problemas que você não imaginava ter. O que você faz? Constrói processo, previne que tenha depois. Constrói processo, previne que tenha depois. E você vai fazendo grosso, né? Porque o inesperado ele acontece sempre. Então, depois de um ano, a gente falou: opa, tá legal, pode acontecer coisas que a gente não previu, pode até hoje, né? Mas já podemos escalar. E agora a gente está no momento de acelerar a venda de franquia, de fazer uma expansão nacional, e já está no roadmap aí, uma expansão internacional em breve. A gente já está hoje com mais de 40 unidades entre vendidas e operadas, tem muita unidade sendo construída, muito ponto comercial sendo fechado agora. Nosso objetivo é fechar o ano com 60 operando e mais de 100 operações no total, entre em operação e implantado. E no final de 2028 nós teremos as nossas 300 franquias em operação, mas ao final de 2026 a gente já vai se consolidar como a maior rede de academia de tênis do mundo em operação. É com muito orgulho, nascido aqui em Minas Gerais, né? Mineirinhos. Olha que bacana, cara. Pô, Lucas, eu vou fazer a brincadeira. A galera que assiste aqui, que já acompanha há mais tempo, Café com a DM foi 2016, 9 anos esse ano aqui. Então, tem gente que acompanha desde o primeiro episódio, já são mais de 400. Então, imagina, né? E assim, sempre que vem um mineiro aqui, cara, eu faço essa brincadeira, porque eu fico impressionado, cara. Tem alguma coisa, ou é no café de Minas, ou é no pão de queijo, na água, que a gente tem que estudar, porque assim, é uma terra de empreendedores totalmente fora da curva, cara. Eu fico impressionado. E tem que ter um estudo aí. Você que está fazendo doutorado aí, cara, olha aí. Por que os empreendedores... Tem que uma boa questão aí, cara. Já tá uma boa questão a ser resolvida aí, né? Porque os empreendedores mineiros têm algo que chama atenção. É um mistério, cara, olha aí. Mas que bacana. E pronto, agora que eu falei em doutorado, cara, isso também me chamou a atenção. Tu tem uma formação acadêmica que é muito sólida, né? Principalmente aqui na área de negócio, assim, você fez aqui uma trajetória que é a trajetória perfeita, né? Então tem a formação ali em administração, nosso colega, depois veio o MBA, depois veio um mestrado, não estava satisfeito só com o MBA, o MBA animal aqui pela FGV, mas a gente sempre sente essa vontade de aprender mais. E você não parou, né? Então fez aqui o mestrado lá na Dom Cabral e agora está cursando um doutorado. E o doutorado, né, assim, o nosso público que está aqui nos assistindo, é importante também saber assim, que o doutorado, no Brasil, ele tem uma característica que é mais assim, de formar um pesquisador, né? Uma pessoa que, enfim, que vai pesquisar, que vai vai desenvolver uma teoria, né? E
eu queria entender como é que você consegue equalizar essas duas coisas, né? Porque o empreendedorismo, você já mostrou aqui todas as suas características, você é um cara assim super inquieto, com muita energia e tal. E já o lado acadêmico é justamente aquele onde você tem que parar, refletir e, enfim, né, para poder teorizar sobre as coisas que você está estudando. Como é que você consegue equalizar essas duas porções, né? O acadêmico e o empreendedor? Orlando, perfeita a sua pergunta, extremamente pertinente. Bem, primeiro, assim, a Fundação Dom Cabral, ela lançou um programa de doutorado, e essa turma um, eu estou na turma um, que é interessante, que é um programa, é um doutorado profissional em administração. Então, a Fundação ela teve o cuidado e a estratégia de fazer algo teórico, mas também focado a profissionais do mercado. 100% da minha sala são pessoas do mercado, são executivos Pô, ou então, empreendedores. vou ter que ir para a turma 2, então, cara. Aí sim. Bora, bora, Olha já está aí. convidado. E todos eles, ou todos eles não, né? Pelo menos a maioria deles que eu converso, a gente busca o quê? Exatamente sair dessa rotina em que você não para pensar. Então, de um lado, você tem o mundo executivo, corporativo, empreendedor, você não tem tempo para respirar. É uma reunião atrás da outra, quando vê o dia já acabou, você não para estruturar nada. E a academia, quando eu saio daqui e vou para a Fundação Dom Cabral, faço as imersões lá, é o momento que você, peraí, opa, tem outras coisas acontecendo, olha para cá, conversa com outra pessoa, olha para para essa teoria, olha para esse autor, e é aí que nascem as coisas. E aqui eu vou fazer um agradecimento, porque eu sou extremamente grato à Fundação Dom Cabral, porque das maiores movimentações que eu fiz na vida, que foi sair da vida executiva e empreender, foi muito provocação realizada nos momentos que eu estava na Fundação Dom Cabral fazendo mestrado. Então, empreendedor, executivo, tem que estudar. Não tem jeito, tem que estudar. Aí eu vou te responder, como é que você consegue conciliar isso tudo? Porque o ser humano é integrado. Para mim, trabalho, estudo e família é uma coisa só. Quando eu estou estudando, para mim eu estou trabalhando. Faz parte do trabalho, porque o ser humano é integrado. Antigamente tinha esse negócio de vida profissional, vida pessoal, vida acadêmica. Eu não acho que tem isso. Eu acho que a vida é uma só. Então, como eu consigo conciliar? Sendo um só. O Lucas, que está no doutorado, ele está ali trabalhando, ele está ali vendo coisas para a empresa, porque o Lucas está sendo melhor. Então, o Lucas que está lá, o mesmo Lucas que está aqui, é o mesmo Lucas, pai de família. Então, é assim que eu vejo. Então, como eu vejo tudo integrado, não é sacrifício nenhum, porque está tudo ligado uma coisa com a outra, né? E se você me permite fazer um complemento Manda. sobre a importância do estudo, tem um autor chamado Pierre Bourdieu, que inclusive eu estudei muito as teorias dele na minha dissertação de mestrado, em que ele fala que nós temos três capitais. O capital social, que são as pessoas que a gente conhece, o capital cultural, que é o conhecimento que a gente tem, e o capital econômico, basicamente posse e patrimônio. Então, ele tem teoria sobre classes sociais e ele diz que quando você fomenta um dos capitais, os outros, consequentemente, crescem juntos. Então, vou te dar um exemplo. Se você não tem capital nenhum, tá? Nasceu pobre, que é a maioria de nós brasileiros, né? Eu nasci em classe média baixa, nunca fui pobre, mas também nunca tive luxo. Dinheiro sempre contado, eu sempre tive que trabalhar para pagar meus estudos. Mas eu tinha pouco capital social e tinha pouco capital econômico. Onde que eu tinha onde que depende de mim? Capital cultural, estudar. Estuda, estuda, estuda. Eu formei minha faculdade inteira pagando com atraso, renegociando, enquanto meus amigos, alguns amigos e colegas de empresa compravam carro. Eu ia de ônibus à faculdade, pagava contado. Estuda. Quando eu fui fazer MBA, um monte de gente trocando de carro, eu de ônibus para a Fundação Getúlio Vargas. Por quê? Quando você foca no capital cultural,
você tá fomentando o capital social. O que é o capital social? Você está conhecendo gente boa aonde? Na rua andando de carro ou na universidade? Na Fundação Dom Cabral, por exemplo. Lá você vai conhecer gente que vai te abrir os horizontes, que vai fazer negócio com você, ou que não faça negócio com você, que te ajude a aumentar a sua visão. Aí você se torna uma pessoa melhor. O capital econômico é consequência. Você vai começar a ganhar mais dinheiro, você vai ser promovido, você vai ser reconhecido, você está andando em outros lugares. Aí o que você faz? Começou a ganhar mais dinheiro. Você reinveste no capital cultural. Vai fazer um MBA. Começou, aí conheceu mais gente, foi promovido, ganhou, empreendeu. Investe de novo. Vai fazer, vai estudar fora, vai fazer intercâmbio, vai estudar idioma. E essa máquina não para. Essa máquina não para. Essa máquina é infinita. Ou seja, eu acredito muito na capacitação, no estudo, na formação. Particularmente, eu sou muito curioso, então eu estudo muito, eu leio muito, eu faço muito curso, tenho feito muito curso fora do Brasil. A semana retrasada eu estava. Até a gente já marcou, porque eu tive um curso imprevisto, um convite de fazer um curso na Universidade de Lisboa, que é 10 dias dentro de sala de aula lá, escrevendo, bacana, fazendo curso e tal. Por isso que eu não pude, por isso que eu remarquei com vocês. Porque eu não estava planejado, eu recebi um convite para participar desse curso, peguei o voo, no outro dia eu estava em Lisboa, sabe? Então, se eu puder dar uma dica aqui para você, empreendedor, estuda. Sabe por quê? Toda a correlação de quem estuda e quem tem mais remuneração, ela é em qualquer lugar do mundo. Tem quem não estudou? Tem. Mas quem estuda se resolve. Quem estuda vira alguém na vida. Pode não virar um bilionário e tal, mas se resolve. Quem não estuda pode ser que dê alguma coisa, mas assim, o estudo ele vai tirar, é muito mais difícil. Com certeza. Ninguém vai te tirar nunca o que você tem aqui, ó. É que as pessoas sempre querem um atalho, né? Mas, enfim, eu acho que essa mensagem que você deixa aqui para todo mundo, ela está muito em sintonia com o que a gente prega aqui no Administradores. A gente promove muito isso, né? O nosso lema aqui, slogan, tudo mais, é o nunca pare de aprender. Então isso está estampado aqui. Perfeito. Você entra lá nas nossas páginas, a gente fomenta muito esse capital intelectual também, o capital do conhecimento. E até vou deixar aqui um convite, agora vocês vão... vou fazer um pitch aqui, que é um convite e um pitch também para a galera, que nós fomentamos também o capital social com a nossa nova iniciativa aqui, o empreendedores.com.br. Então, que é um grupo de network. Legal, parabéns. Olha aí, então temos o Administradores fomentando o seu conhecimento e temos agora o Empreendedores fomentando. Olha, peguei carona aqui no discurso do Lucas, né? O seu capital social. Nesse grupo aí, Lucas, fazem parte aí, já está fazendo parte aí, a galera do Shark Tank, tá lá o Semenzato, Carol Pfeiffer, Cris Arcangeli. O CEO do Rock in Rio entrou essa semana aqui, o Luiz Justo. Quem mais? Ricardo Amorim, Marcos Buais, João Kepler, enfim. Alguns dos maiores empreendedores brasileiros estão lá fazendo networking. Eu estou por lá também. E aí já deixo o convite aqui para você, Lucas, para fazer parte também do empreendedores.com.br, cara, porque eu aprendi demais aqui hoje nesse nosso bate-papo. Eu não queria terminar, inclusive, aqui essa conversa sem falar da sua outra iniciativa aqui, a Playfest e a Contra a Maré. Então, assim, vamos passar aqui para a turma mais um pouquinho aqui, né, dessas suas iniciativas, só para a turma saber. E queria também, você falou aqui que produziu artigo do LinkedIn e tal, como é que a gente te encontra por lá, Instagram e tudo mais. Maravilha. Vou tentar ser breve, porque vocês já devem estar cansados de me escutar, mas a Playfest, na verdade, ela é uma plataforma digital de gestão de quadro esportivo. Porque quando a Fast Tennis começou a crescer, a gente não encontrou uma plataforma que nos atendia da forma que a gente gostaria. Então nós criamos uma outra empresa, chamada Playfest, é uma startup para atender a Fast Tennis. Só que a solução é tão legal que a gente está vendendo para o mercado. Então, se a pessoa tiver uma quadra de tênis e geralmente fica mexendo com planilha, atendendo cliente de WhatsApp, com a Playfest, com apenas 3 cliques, o cliente marca a aula dele, remarca a aula, paga por lá, não tem que ficar cobrando o cliente. A Playfest reduz o operacional da gestão da quadra de tênis em até 80% e aumenta o resultado para cima de 30%. Tá? Nossos clientes relatam que tem aumentado 30% o resultado, e em vez de ficar trocando o WhatsApp com o cliente, pode esse horário, pode aquele horário,
a plataforma faz tudo. Outro dia eu fiz uma brincadeira aqui, eu fiz uma marcação de uma quadra de tênis tradicional, demorei assim, uns 35 minutos até a gente resolver os horários que podia. E ali eu tinha uma máquina de café ali, ó. Tá vendo ali no canto? Aí eu tirei um café ali, apertei o botão do café e marquei pela Playfest. Eu consegui agendar uma aula na Playfest antes do café ficar pronto. Muito bom. Então, é a inteligência artificial com inteligência de dados, é uma plataforma super legal, é simples de mexer, que ela libera o gerente da quadra ou o dono da quadra para poder cuidar do cliente, que no fim é o mais importante. Então ela reduz o operacional, ela faz a parte chata para o dono da quadra, basicamente Muito isso. bom. Há um custo de banana, para ser bem sincero. E a Contra-Maré, ela nasceu também lá na Fundação Dom Cabral, quando eu fiz o meu mestrado. O mestrado, ele foi... A gente fez um estudo, eu e meu professor, Reed Nelson, a gente fez um estudo o estudo foi a influência da classe social na formação dos valores pessoais dos empreendedores. E como é que esse valor, e como é que isso se desdobra na performance. Então, a gente estudou 70 empreendedores da comunidade, nascidos na comunidade, e 50 empreendedores da classe alta, nascido na classe média e alta. A gente fez um estudo, um inventado de valores pessoais com esses empreendedores e chegamos. Depois, se quiser, a gente pode bater um papo só disso. Acho que com meia hora a gente faz um bate-papo sobre empreendedorismo social. Dá um episódio fantástico. E a gente dá um episódio, e o papo é muito legal. E a gente conseguiu, que eu posso compartilhar os resultados com vocês e as reflexões que isso trouxe. Porque existe uma complexidade estrutural que as classes sociais trazem com ela, que muitas vezes não vê. A gente não vê. E isso forma líderes, isso forma pessoas com habilidades diferentes e fatalmente impacta no negócio. Isso é indiscutível. E quando eu olhei os resultados, eu achei tão legal e tão emocionante que eu falei, eu não quero mestrado para poder falar que eu sou mestre. Para mim não faz a menor diferença esse título. Eu quero fazer alguma coisa que faça sentido com esse resultado. E aí nós montamos Contra-Maré, que é uma iniciativa de mentoria social, de mentores e mentorados, geralmente mentorados da comunidade, e mentores que, de posse dessa formação, trabalham esses mentorados para poder pampar os negócios deles. Começou ano passado, a gente está em processo de construção de produto, de framework, mas ano passado nós subimos 3 empresas pelo Contra-Maré. É pouco, mas era para ser nenhuma. Esse ano agora a gente está com a meta de mentorar mais 30 empresários, empreendedores. Né? A gente mentorou 6 ano passado, 3 deles subiram a empresa deles. Estão operando hoje. Cara, fantástico. Porque estava começando, né? Então a gente agora tem a meta de aumentar, trabalhar mais na metodologia, que ainda tem algumas coisas que a gente precisa acertar, para 2026 a gente criar um hub de aceleração de empreendedores da comunidade. E o meu estudo de doutorado, a princípio, é também nessa linha, entender dos empreendedores da comunidade, existem alguns outliers. E o que esses outliers têm em comum? Então a gente busca essa resposta para poder melhorar ainda mais o nosso apoio a esses empreendedores. Cara, é simplesmente genial. Lucas, eu queria agora pra galera te achar aqui. Não, é genial, cara, genial. A gente vai ter que fazer um episódio só sobre esse tema. Eu vou convidar também outros empreendedores sociais que eu conheço e fazem um trabalho fantástico. Inclusive aí em BH tem um grande amigo, Italon Valim, do Copa do Morro. Eu vou conectar você com ele. Também um trabalho lindíssimo, e esse tipo de trabalho ele é movido muito por um propósito, né? Esse propósito de fazer a diferença, né? E você enxerga os resultados do seu trabalho, da sua influência, né? São resultados tangíveis, você consegue enxergar e, queria te dar os parabéns, cara, isso é lindíssimo, né? É a administração e empreendedorismo mudando vidas literalmente. E, Lucas, como é que a gente acha aí redes sociais? Conta aí. Primeiro, muito obrigado pelo convite, o papo tá ótimo. A próxima vez eu quero ir aí. A gente vai abrir festa em Aracaju esse ano ainda, hein? Aracaju não, cara. Tô em João Pessoa, cara. João Pessoa? Ótimo, perfeito. Nós vamos abrir uma festa deles aí. Olha aí. Vamos arrumar um franqueado aí para poder abrir. Bora. Eu vou ir tomar um café com você.
Meu LinkedIn é Lucas André Ribeiro. Tá? Lucas André Ribeiro. LinkedIn / Lucas André Ribeiro. Meu Instagram é Lucas André R. Lucas André R. Perfeito. Tô anotando aqui. E tem um canal de um podcast do Contra a Maré também, que chama Contra a Maré no YouTube, que eu entrevisto alguns empreendedores que foram contra a maré. Depois você olha lá. Muito bom. Legal demais. Olha aí, turma. Já tá dado o recado aqui do Lucas André. Acessa aí o podcast dele, Contra a Maré. As redes sociais já estão aqui para você seguir e gruda nesse cara. Você viu o tanto que ele tem aqui para nos inspirar, para nos ensinar. Um cara fantástico. Eu gostei demais de conhecer aqui a história do Lucas. Bacana, né? Assim, porque muitas vezes a galera me manda aqui a pergunta: Leandro, você conhece todo mundo que vai no Café com a DM? Eu disse, não, algumas pessoas eu conheço, outras pessoas eu conheço no dia da entrevista. E o Lucas aqui, para mim, porra, foi um prazer enorme aqui te conhecer, Lucas. Então isso aqui também é uma máquina de fazer network. Já estamos aqui conectados, né? E vamos seguir aí vendo quais são as nossas sinergias para fazer mais ainda, né, Lucas? Leandro, parabéns pela iniciativa. Obrigado pelo convite. Lisonjeado por poder participar do Café com a DM. Eu sou apaixonado com café e sou apaixonado com a DM. Então estamos em casa. Olha aí. Turma, obrigado a todos. Vamos para cima. Peguem firme. Todos podem duvidar de você, menos você. Você não pode, os outros podem, porque os outros vão duvidar, porque eles duvidam deles mesmos muitas vezes. Então, obrigado por tudo, contem comigo, que eu puder fazer para contribuir, e está aceito o convite para poder participar da comunidade dos empreendedores. Sabe o que eu puder fazer para contribuir? Conte comigo. Legal demais. Muito bem, galera. Agora você deixa aqui o seu recado dizendo o que você achou deste episódio de hoje. Comenta aqui. E também, clica no botãozinho de compartilhar e já manda para os seus amigos. Grupo de WhatsApp, manda no Instagram, marca a gente, marca lá o Lucas, marca também a Fast Tênis aí para saber que você curtiu esse episódio e está compartilhando. Porque conhecimento é uma coisa que a gente não pode guardar só pra gente. Só faz sentido se ele for aplicado e se ele for compartilhado. Então, mete bronca aí, galera, e na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!